Sejam bem-vindos todos vocês a mais uma receita aqui com o chefe Bruno Manso, tá? Professor Bruno Manso, cozinheiro Bruno Manso, tá? Que eu sou gente como a gente como você, tá bom? Vamos aqui para mais uma receita. Pão de banha, pessoal. Esse pão tradicionalíssimo da culinária paulistana, da culinária interiorana aqui do interior do estado de São Paulo e do Brasil todo, por que não dizer? Porque nós vamos fazer uso da banha de porco, tá bom? Aqui obviamente vale uma explicação aqui. O pão de banha, ele usa banha na confecção da massa do pão. Mas o motivo pelo qual ele chama-se pão de banha é porque na hora da gente enrolar o pão, ele vai uma fina camada de banha dentro dele para deixar ele mais untuosidade. Assim, mais untuoso, mais macio, mais saboroso. Mas eu vou mostrar isso aí para você no final, tá? Na hora da gente formatar o pão, tá bom? Então aqui vamos para os nossos ingredientes. Já falei e vou falar de novo. Aqui a gente está na batedeira, tá bom? Por uma simples comodidade, mas na mão, no braço, na força de vontade, dá certo do mesmo jeito, tá bom? Vocês só tem que observar o ponto de véu, tá? Por quê? Não canso de falar aqui, se a gente sovar pouco a massa, o glúten não desenvolve, o pão não cresce. Se você sovar muito, o glúten fica tão fraco que ele não contém o gás carbônico lá dentro, ele murcha, o pão murcha. Então, a gente sempre sova de maneira satisfatória até um ponto que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos começar a misturar os ingredientes secos, como de costume. Então, vou entrar aqui com farinha de trigo, tá? Quero que vocês não se preocupem com as quantidades nesse momento, porque certamente agora, nesse momento que você está vendo aí a receita, você já vai ter as quantidades aí na descrição do vídeo, tá bom? Primeiro, os ingredientes secos, tá aqui, farinha de trigo. Vamos entrar com o açúcar, tá aqui o açúcar, tá? Tá aqui o melhorador. Melhorador, o que é melhorador? Pessoal, já falei, são enzimas que melhoram, dão mais elasticidade, mais estrutura para o nosso glúten, tá bom? É um aditivo aqui do nosso pão, tá bom? Tá aqui, melhorador. Beleza? A gente vai entrar com o nosso fermento biológico seco, tá? Tá bom? Então, misturei aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar sempre o sal e a gordura para o final, tá bom? Já expliquei que a gordura ela impermeabiliza a partícula de trigo e isso impede a absorção da água, tá bom? Faltou aqui o leite em pó, que eu vou pôr aqui também, tá bom? E vou misturar isso daqui apenas só para misturar aqui, porque a gente vai levar para a batedeira, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o nosso ovo, tá aqui, e eu vou pôr água. Normalmente nós vamos hidratar a massa a 45%, entre 40% e 45%. Sempre uso o exemplo de se a gente for usar 1 kg de farinha, 1000 gramas, se a gente for hidratar ele a 50%, a gente vai usar 500 ml de água, tá bom? Entre gramas e ml, mais ou menos 1 grama é até o mesmo peso de 1 ml. Então, se eu for hidratar 50%, eu vou usar 500 ml de água para 1 kg. Como nós vamos hidratar a 40% ou 45%, a gente vai hidratar para 1 kg de farinha 400 ml de água, tá? Só que às vezes 400 ml tá ótimo, o pão fica bom, tudo certo. Só que tem dias que tá quente, tá seco, e os 400 ml vai ser pouco, então você vai ter que pôr um pouco mais. Então, para que isso aconteça, você vai no visual, tá bom? Você vai sentindo a textura da massa, ela não pode ficar nem muito dura e nem mole demais, ok? Então eu vou colocando aqui, vou colocar aos poucos, é o que eu indico para vocês, sempre colocar aos poucos a água. Vou pôr um pouco aqui,
Quanto que você pôs? Não sei, foi no olhômetro, tá bom? Vou pôr um pouco aqui, vou bater e depois eu verifico a massa, tá bom? Vamos levar aqui para a batedeira, para nossa maravilha tecnológica que é a batedeira, tá? Pus aqui, vamos ligar na velocidade baixa aqui e ele vai homogeneizar todos os ingredientes aqui. Então aqui, ó, ele já tá batendo, ele ainda não umedeceu toda a farinha. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou parar ela aqui e vou mostrar o que eu tô querendo dizer. Ó, aqui ela ainda não, ó, ainda tem parte seca aqui, ó, tá? Então o que que acontece? Tem uma parte que já está hidratada, mas a outra parte está seca. Então, ela ainda não completou o processo de hidratação. Então, aqui eu vou voltar para cá e vou colocar um pouco mais de água, mas só um pouco, tá bom? Ó, aqui veja que ela já hidratou, tá? A massa já está hidratada, ou seja, o processo de hidrólise, autólise, tá? Aconteceu, tá? Então a massa ela já está hidratada. Agora, de agora em diante, vai ser o processo de sova, tá? O processo de mistura dos ingredientes, mas a hidratação já está boa aqui. Ou seja, quando eu colocar a minha gordura, óleo, banha, manteiga, óleo de coco, ela já não vai mais impactar tanto. Por quê? Porque a água já foi absorvida pelo nosso trigo, ok? Então, por isso que eu deixo sempre para colocar no final a banha, tá bom? Então, vou pôr aqui, ó. Eu tô falando banha porque a gente está fazendo o pão de banha, tá? Mas se fosse outro pão, era qualquer outra gordura. E vou pôr também o sal. Por que do sal? Porque se eu colocar o sal em contato com o fermento, ele acaba desidratando o fermento e acaba assim, limitando o fermento, agredindo o fermento. Então aqui, gordura e sal, vamos ligar nossa batedeira aqui, tá? Até que esses ingredientes se incorporem, tá? E que fique uma massa homogênea, lisa. Como que você percebe que a massa foi mal sovada? A massa tem um aspecto de casca de laranja, tá? Se você olhar numa casca de laranja, ela tá assim cheia de rugosidades ali, cheia de calombo ali, tá? Vou mostrar para vocês. Quando a massa tá bem sovada, ela fica lisa, tá? Então, se você estiver sovando ela na mão, tenha isso em mente. Quando ela alisar, ela já tá no caminho certo. Tá bom? Tá bom? Então aqui, ó, ele tá batendo, só que quando a gente começa a bater, o gancho ele bate e a massa fica embaixo. Então o que que a gente tem que fazer? A gente para aqui a batedeira e puxa a massa lá de baixo, põe para cima aqui, para que ele puxe todos os ingredientes e comece a amassar, tá? Então, ó, ele já misturou bem aqui, agora é só questão de minutos aqui, ele termina a sova, tá? A nossa massa tá boa já, vamos lá, ó. Então, vou dar uma enfarinhada aqui na nossa bancada, tá? E vamos pegar aqui a massa, ó. Perceba, pessoal, que a massa, ela, ó, não tá grudando mais, tá? Ela não gruda. E se eu for ver ela aqui, ó, o tal do ponto de véu dela, eu vou esticar ela aqui, ó, e ela tá bem, ó, tá? Ó, ela estica, mas não quebra, tá? Ó, tá? O que é o ponto de véu? É a gente conseguir ver através dela. Ela fica uma fina camada, a ponto que a gente vê a luz do outro lado sem que ela rasgue, tá bom?
Então, ó, tá aqui, ótimo. Eu vou fazer 2 pães. Então, ó, vamos ver quanto que eu tenho aqui, que a gente divida, tá? Ó, tenho aqui 900 gramas, fazer 2 de 450, tá? Vou cortar aqui com a mão mesmo. Vamos ver. 420, 30, 450, tá bom? Então, ó, agora, pessoal, antes que ele cresça, eu vou formatar ele. Lembra que eu tinha dito para vocês do enrolar ele com a banha? Eu vou pedir para a produção aí, produção, um pouquinho só de banha, tá bom? Imagina um croissant, não é um croissant, porque o croissant ele é folhado, não é o nosso caso aqui, é só para a gente dar uma untada aqui na massa, ó. Então o que eu vou fazer? Vou abrir um pouco aqui, tá? Ó. E o que eu vou fazer? Tá? Ó, vou pegar aqui com a mão mesmo, ó, uma banha e vou passar aqui, ó, aqui em cima dele, tá? Ó, não muito, tá? Ó, tá? Pronto, suficiente, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui, ó, e vou vir calmamente empurrando ele aqui. Por quê? Porque quanto mais voltas eu der aqui, mais gostoso ele vai ficar, tá? Se eu falar que ele vai ficar folhado, eu tô mentindo. Ele não vai ficar folhado, mas quanto mais compactado ele ficar aqui, melhor, ó. Então eu vou vindo aqui, ó, trago ele aqui, vou empurrando para frente, ó. Vou aqui bem com bastante cuidadinho aqui. Vou trazendo as pontas aqui para dentro, tá? Eu não quero que ele fique com as pontas soltas. E vou trazendo, ó. Paciente, tá? Ó. Vem vindo. Ó. Tô dando bastante voltas aqui, porque eu dobro ele e empurro para frente, tá? Ó. Trago para dentro de novo, vem, ó. Tá? Beleza. Terminei aqui, eu posso fazer assim, ó. Dar uma esticadinha nele aqui, ó. E olha que coisa interessante. Eu vou fazer neste formato aqui, ó. Formato de ferradura, tá bom? Ó, fazer um formato de ferradura aqui. Então, ó, como que tá aqui o nosso pão? Ele tá enrolado com banha lá dentro, tá? E eu poderia assar ele assim? Poderia, mas vamos dar um charme a mais para ele. Eu vou matar aqui um pouco a ponta dele, tá? E vou fazer ele num formato de ferradura, assim, tá bom? Então ele vai crescer assim, vai ficar um pão lindo, tá? Vamos deixar ele aqui e vamos fazer o mesmo procedimento com o outro, tá? Por isso que eu digo que o pão de banha só é chamado de pão de banha por causa de enrolar ele nessa banha aqui, tá? Então, pão de banha, ele é caracterizado, obviamente ele vai banha na composição, mas principalmente o enrolar ele aqui com banha, tá bom? Então nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui, ó, com calma, com carinho, ó, e vai jogando para frente, traz aqui as pontas aqui para dentro e vamos aqui devagar, ó, sem pressa, ó. Se eu quiser, eu posso matar essa ponta aqui, trago para dentro, ó, e venho aqui de novo, ó, tá? Ó, eu posso fazer assim, ó, tá bom? E assar ele dessa maneira, tá?
Vamos fazer isso? Vou usar um formato de ferradura e o outro em formato de baguete. Vamos? Tá? Então, ó, vou pegar aqui, vou pegar a minha forma que tá aqui. Vamos aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vou pôr ele aqui, ó. Tá bom? Ó. Aí ele vai ficar esse formato baguete. Tá bom? Vamos deixar ele fermentar e eu mostro para vocês como é que vai ficar depois, tá bom? Até já. Pessoal, pão de banha, ele cresceu bastante. Eu fiz aqui umas pestanas nele, tá? Fiz uns cortes nele, porque onde a gente corta é um ponto é um ponto que ele cresce mais, tá? Então fiz essas pestanas aqui e a gente vai colocar no forno. Então esse aqui, pão de banha número 1, que é em formato de baguete, tá? E pão de banha número 2 em formato de ferradura, tá? Uma borrifada de água nele, tá? Para que ele crie uma casquinha no pão, tá? Tá aí. Só isso é o suficiente. Daqui a pouco a gente volta mostrando essa delícia de pão de banha, tá bom? Até já. Agora ficou pronto ele, o pão de banha. Ó, vamos lá. Olha aqui, ó. Este em formato de ferradura, em formato de baguete, que tá aqui, ó. Tá? Eu fiz umas pestanas. Veja bem que aonde eu fiz a pestana, o pão cresceu mais, ó. Tá vendo? É essa a intenção, tá bom? A gente vai cortar ele já para ver como é que ficou essa delícia, tá bom? Esse pão que me representa, que é o pão de banha. Estamos aqui agora, olha aqui, pão de banha, tá? Vale lembrar, pessoal, que o pão de banha, ele não é conhecido por ser de banha, porque vai banha na confecção dele. Nós usamos banha aqui porque a gente precisava usar um elemento untuoso, um elemento graxo, tá? Mas ele é tido como pão de banha porque a gente faz na hora de formatar ele, a gente passa uma banha dentro dele, né? Então, ó, vamos cortar para ver como é que tá? Ó, eu vou cortar aqui a pontinha dele, ó. Tá? Ó. Olha aqui. Ó, lembrando que ele tá com os alvéolos aqui da fermentação todos perfeitos, tá? Ele vai ter algumas camadas assim, ó, como esse daqui, ó, tá? Como essa camada aqui. Por quê? Porque a gente passou banha, enrolou, tá bom? Então, ó, cheiro maravilhoso, característico, tá bom? Uma delícia. Eu digo que um pão desse daqui, você não precisa nem passar margarina, manteiga, nada. Ele já tem o sabor dele fantástico, do jeito que ele é. Vamos provar? Ó. Olha, o exterior dele, tá? Que tem uma camadinha de gordura aqui, ele fica crocantinho, um sabor sensacional, maravilhoso, muito, muito bom. Espero que vocês façam, porque ó, me surpreendeu. O pão é muito bom mesmo, viu? Fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tá? Façam e depois me agradeçam. Beijo do gordo. Tchau, tchau.